estamos somente numa escola para aprender a palavra de Deus, mas para praticá-la. Eu creio que ontem o que aconteceu no nosso meio foi um novo começo. Eu creio que quando nós estabelecemos o projeto rumo aos 180, estava muito fraco, o pessoal estava muito desanimado. Mas o Espírito de Deus falou que algo iria acontecer nesses dias. Eu creio que ontem começou o nosso projeto. Eu creio que as pessoas que vocês estão vendo aí atrás será um grande exército que o Senhor vai levantar. Novos líderes. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo Nazaré que o poder do Espírito está sobre nós. Pessoas hoje para pregar o Evangelho. Eu quero declarar sobre todos os radicais lá. Um grande poder, um grande fogo, uma grande glória. Você tem que assumir a sua identidade. Quem tem identidade vive de outra forma. Os anos se passaram, a igreja cresceu e surgiu o desafio da questão de eu ir para frente de um prédio de igreja, uma igreja local, né? E aí, contrapartida também, assim, era mãe de primeira viagem, então não tinha a vivência de criança pequena. Foi muito desafiador os primeiros meses, eu lembro dos primeiros discipulados. Mas nosso coração estava muito sedento de viver o mover de Deus naquele lugar, né? Quando você olha para você, você percebe: eu sou fraco, eu sou inseguro, não sei lidar na minha casa, não sei cuidar da minha esposa, não sei cuidar dos meus filhos. Mas quando você olha para Cristo, você percebe que nele você é mais do que vencedor. Tudo é por ele. Houve uma unidade diante de uma pressão que o pastor estava vivendo e a equipe inteira dele falou assim: nós estamos juntos. O pai que eu não tive, na minha adolescência eu encontrei em um pastor. Eu amo ser pastor. O meu sonho hoje é da minha vida onde eu estou aqui, né? Uma vez pastora de crianças para sempre, esse é meu chamado. Uma igreja de vencedores é mesmo a gente sendo simples, tendo a visão daquilo que o Senhor trouxe para nós. Crescer, multiplicar, ser alegre, né? Ter visão. É o seu posicionamento, é a sua firmeza, é a sua identidade, é quem você é. Nós estamos aqui na Praça do Boi Malhado. Eu enxergo esse lugar, famílias, eu enxergo nesse lugar histórias, pessoas que não têm desfrutado da abundância do Senhor. A questão é, o Senhor vai fazer algo nesse local. O Senhor vai restaurar famílias nesse local, o Senhor vai construir histórias nesse local. Mas quem vai participar disso? Eu vim para Lapa como líder de célula e Deus foi se movendo, eu fui acompanhando o mover de Deus na vida da igreja, né? E nesse período era discipulador de jovens, né? Eu quero perguntar para você, depois que você for confrontado pela palavra de Deus, qual será a sua atitude? Misericórdia. Faz muito tempo essa. Os anos se passaram, a igreja cresceu e surgiu o desafio da questão de eu ir para frente de um prédio de igreja, uma igreja local, né? Não tinha experiência com adultos e simplesmente o Senhor me enviou para Cachoeirinha e ali começou um longo processo. A nossa igreja da Lapa crescia bastante e nós víamos a necessidade da multiplicação para Cachoeirinha, onde era o bairro que nós tínhamos mais irmãos e havia um pedido dos irmãos para que abríssemos uma igreja aí na Cachoeirinha. E no momento, o pastor Ricardo Landim era nosso obreiro de jovens e tinha uma liderança muito forte, muito efetiva. Os jovens nossos cresciam bastante. Então, diante disso, nós percebemos a possibilidade dele estar liderando uma igreja. Entendíamos que isso era uma direção de Deus para o crescimento dele e o desafiamos para isso. Conversando com o pastor Wilson, ele falou: Ricardo, você não é muito velho, mas você também não é muito novo. Então você está numa idade que um adulto te respeitaria e você continua sendo referencial para os jovens. Este é o momento mais importante na vida de alguém que deseja ser um grande pastor e ter êxito no ministério. Por quê? Você está cheio de força e você tem muitos anos pela frente ainda. E eu percebi da parte de Deus, Deus falando comigo através da vida dele. Acabava que eles levavam em consideração o que eu pensava, o que eu falava, né? Não sei porquê, mas... A gente começou a fazer muitos eventos na região da Cachoeirinha para ganhar uma confiança, uma base, levantar um recurso financeiro para reformar o prédio lá. Fizemos um arraiá, deu 700 pessoas lá na região. Nem eu acreditava. Porque uma igreja com
tinha mais de 90 adultos, se não me engano, os 47 jovens, 43 crianças, e colocar 700 pessoas no arraial. Eu falei, meu Deus, isso não é possível. Aí eu comecei a perceber, eu comecei a perder o controle depois do arraial. Falei, isso aqui não é normal, não. Aí eu comecei a ganhar uma fé muito consistente, Deus começou a se mover, as coisas começaram a acontecer, o sonho, o encargo, o mover de Deus. Aí nós fomos, mas só tinha um problema, era muito caro os aluguéis ali. Mas nós tínhamos a coisa mais importante, uma palavra. E eu comecei a crer que Deus ia fazer milagres naquele lugar, através dos irmãos. Eu tinha muita convicção. E eu fiz um apelo numa quarta-feira. E tem um irmão da igreja que chama Cacá. Ele era corretor na época, nem sei se ele é corretor ainda. Primeiro discipulado, o pastor Ricardo perguntou o que eu fazia, como eu trabalhava. Chamamos ele no meio da roda e eu fiz uma oração assim, muito doida mesmo. Não sei o que é não, era novo na fé, novo convertido, né? Mas eu falei, irmãos, quantos creem que Deus vai usar o Cacá? Vai acontecer um milagre, vão apertar a campainha da casa dele, Deus vai usar ele. Todo mundo orou por mim e eu fui para casa. O meu espanto foi que no dia seguinte, quando eu acordei com o meu vizinho, né? Me procurando e falando, olha, eu quero comprar um prédio, mas eu quero que você alugue esse prédio primeiro. E eu vou comprar só depois que você alugar. Eu fiquei impactado, né? Liguei pro pastor Ricardo e falei, ó, o que fez aí deu certo. Aí o empresário comprou o prédio, nos alugou mais baixo, um contrato bem diferenciado para a gente, nos ajudou muito. Então ali começou a minha pequena história no ministério, à frente da igreja, com muitas emoções. Eu lembro que o Ricardo, quase toda semana, ele ia conversar com o pastor Rogério, que era o nosso supervisor. E é um pequeno começo cheio de desafios, tínhamos desafios financeiros, de desafios das pessoas, de desafios de aprendermos juntos, de participarmos dali. E cada dia o Senhor ia confirmando a obra das suas mãos. E eu me lembro quando saí daí de São Paulo, vim para Portugal, Deus já estava confirmando grandes coisas, grande obra sobre as suas mãos, né? Ele estava falando, olha, eu estou afirmando, estou dando nas tuas mãos uma grande obra. E ele ia constantemente conversar, porque a gente era inseguro, né? Ali naquele começo, mas ao mesmo tempo nós víamos Deus ali conosco, selando, sabe? Dando unção para aquele tempo, encargo pelas pessoas. Então a igreja começou pelo encargo. Dezembro de 2012 nós viemos no finzinho. Cheio, lotado, um calor, porque naquela época nós não tínhamos ar-condicionado. É luta, mas nós vencemos, olha que chique que nós estamos agora. Então a gente vinha com o ônibus cheio de adolescente, passava debaixo das catracas. Tempo bom. Não despreze os pequenos começos da sua vida. E a gente sempre viveu esses pequenos começos, né, como igreja, né? E lá na Cachoeirinha não foi diferente, né? Foi um pequeno começo e lá a gente foi criando maturidade como igreja, né? Em todos os aspectos, né? A igreja foi crescendo, foi tendo estrutura, Deus se movendo, né? Encontros cheios e prédio ficando pequeno pra gente. Tem até um irmão aqui na igreja, que ele é obreiro, Reginaldo, né? Ele decidiu ir para Cachoeirinha, ele estava com dó de mim. Um irmão muito precioso mesmo, né? O obreiro Reginaldo. E as pessoas olhando a forma dele pregar, as pessoas até achavam engraçado tudo, mas era assim, foi palavras que marcaram muito a minha vida, porque todas as palavras do pastor Ricardo naquela época eu saía de lá em choque, né? Porque era algo que mexia dentro de mim. O meu primeiro contato ali com a Igreja Videira, eu vi ele ministrando, eu falei, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por Jesus, né? Ele sempre sonhou os sonhos de Deus. E assim, quando ele fez a nossa primeira reunião, já que nós estávamos aqui na Deputada, ele fez em cima do Banco do Brasil, um salão de festa que tinha lá. Então ele reuniu toda a galera. Uma coisa muito interessante que ele disse, que ele era um motorista. E quem quisesse entrar no ônibus, ele ia dirigir. E eu digo sempre para ele continua sendo meu motorista. A gente se denominava Igreja da Cachoeirinha, mas o primeiro prédio nosso foi no Limão. É um limão meio, a divisa do Limão com a Cachoeirinha. E nesse prédio, muitos irmãos preciosos, né, estavam lá conosco. O Marcos foi um canal de Deus na minha vida demais. Nós começamos a igreja, ele me levou lá na Conde de Sarzeda, uma rua que vende artigos evangélicos. Falou, pastor, eu quero te dar o seu púlpito. Escolhe um púlpito.
Eu falei, meu Deus do céu, que irmão precioso, ele estava preocupado com os detalhes. Eram pouquíssimas células na Cachoeirinha e uma delas era na casa deles, né? Eu digo que ali é uma igreja. Ali muitas pessoas são líderes na igreja hoje, se converteram na casa do Marcos e da Maria. Ele fazia uma pipoca com bacon muito boa, ele conquistava os irmãos pela boca. E não tinha como as pessoas não se apaixonarem por ele. Cheirinho bom, né? Ele fazia todo sábado um churrasco, né? Eu participava também de alguns churrascos dele, da pipoca. Tinha uma pipoca abençoada. Ele foi uma figura muito crucial para nós, como um anfitrião, né? Foi um grande anfitrião do bairro, assim. Para você ter ideia, as células aqui em casa, sempre o horário de 8 a 10, o povo não ia embora. Ele fazia o churrasco do sábado à noite e no domingo ele levava os irmãos novamente para comer o restante da carne. Ele ficava aí na porta e falava assim, gente, o trem das 11 vai passar. O dono da casa ia embora porque as pessoas não queriam ir. Porque tamanho era esse coração de anfitrião e servo que ele tinha. Ele era alguém incrível, intenso, e ele faleceu no começo da igreja. No começo da história da igreja, né? Inclusive o Reginaldo foi da célula dele, o obreiro Reginaldo. Você vê que a casa deles, de fato, é um celeiro mesmo. Nós tínhamos uma equipe de líderes e nós tínhamos uma equipe de irmãos que, de verdade, contagiavam com alegria. Maria, Reginaldo, o pai do obreiro Reginaldo, que está aí, Jurandir, Bete, esses irmãos, né, o Sidney, a Neuza, eram todos líderes e eles tinham uma alegria tão grande, eles sonhavam com essa igreja. Então, o que me impactou no começo da igreja era a alegria que os irmãos tinham de ter a igreja videira na Cachoeirinha. Eles falavam isso com muito orgulho. Nós somos pastores no País Vasco há 5 anos, porém nossa história começou no Brasil. Durante 9 anos nós fomos discipuladores de jovens e adolescentes, e no ano de 2012, com a multiplicação da Igreja da Lapa para a Cachoeirinha, nós fomos desafiados a começar a nossa primeira célula de adultos. E tivemos frutos da parte do Senhor que foram frutos muito doces. Seguramente vocês conhecem 2 deles, né? O pastor Rodrigo Almeida e a Tairinha. A minha célula ser na casa do pastor Ricardo, eu penso que foi uma das maiores estratégias para Deus me atrair. Então, a função do pastor Ricardo era disponibilizar a casa para nós. Ele não era presente na célula, né? Ele não era o líder de célula, ele só era o dono da casa. Então, a nossa célula acontecia aos sábados, às 6 horas. O Davi era pequeno, era de colo, e aí o pastor Ricardo, ele, a pastora Flávia e o Davi saíam da casa para que nós tivéssemos um lugar para fazer a célula. Olha, eu vi muitos potenciais sendo despertados. Então, irmãos que eram completamente improváveis viverem aí, tocarem uma vida abundante, porque decidiram crer na mensagem. O momento mais marcante foi quando nós fomos muito resistidos com a pregação e a forma que o pastor prega, de nós sermos, não somente ser salvos, mas reinar em vida, né? De viver uma vida prevalecente. Lembro que isso aconteceu lá na 10 de maio, na Cachoeirinha, as pessoas resistindo à palavra. E teve um momento que o pastor já pregou isso, ele falou assim, eu não sei se eu quero mais, porque é tanta resistência, e eu estava presente nesses dias, nós com os irmãos lá, nós encorajamos o pastor, falou assim, não, pastor. Eu até falei para ele, falei, pastor, o senhor não pode parar, porque o que nós estamos desfrutando de resultado, de crescimento, é por conta do seu posicionamento, então o senhor não pode parar. E se alguém resistir, a gente vai para cima aqui, e a gente está aqui com o senhor. Então ali houve uma unidade diante de uma pressão que o pastor estava vivendo, e a equipe inteira dele falou assim, nós estamos juntos. E aí o pastor recobrou força e foi. Eu vi pessoas que estavam com talentos enterrados desenterrarem. Eu vi, através de pregações, pessoas sustentarem as suas casas porque tiveram ideias criativas. Eu vi histórias sendo mudadas. Eu tinha um quadro de infertilidade, né? Pelos médicos, e a gente tinha feito vários processos e precisava de um dinheiro para fazer um procedimento, e o pastor Ricardo mobilizou, né? Isso com todos os discipuladores, ele também deu uma parte e acabaram pagando esse procedimento. Quando a gente foi fazer o procedimento, a Léa já estava grávida. Então a gente não precisou, eu ofertei nas primícias esse valor
Então a nossa igreja, né, essa essência que veio desde a Cachoeirinha, Casa Verde, é uma igreja empreendedora, é uma igreja que responde a isso. Já vendi livro, já subi na sala do pastor Aloysio para entregar um livro do obreiro Ricardo. Falei para ele, esse livro aqui é de um grande homem de Deus. Ele, é mesmo, que bom. Eu lembro dos primeiros discipulados que eu tinha que fazer com as discipuladoras em referente à Rede Kids, que eu chorava com o Davi no colo, que eu falava, Deus, eu não sei o que fazer. Não sei aonde começar, eu não sei. E ali eu tive uma experiência muito especial com Deus. Num dos dias, eu lembro do Davi no meu colo, e eu assim, sabe, aflita, não sabia por onde começar, o que falar, me sentindo tão incapaz, e Deus falou para mim, eu te coloquei aí. Eu tenho um sonho para essa igreja. E eu vou levantar pastores, segundo o meu coração nessa igreja. E aí eu lembro que eu me enchi de fé, falei, amém, não tem nada a ver comigo, eu vou. Então as primeiras reuniões era mover de Deus, era oração, era choro, era a presença de Deus, e Deus foi nos levando a esse crescimento, a essa conquista. É algo que Deus me deu, né? Se eu olhasse para mim, eu jamais iria liderar crianças. Meu Deus, as primeiras salinhas foram desafiadoras, porque até então a igreja era nova, nós éramos novos e tudo era novo, né? Então, saber lidar com as crianças, saber lidar com aquilo que a gente tinha que fazer de responsabilidade foi um desafio. Mas nosso coração estava muito sedento de viver o mover de Deus naquele lugar, né? Então, por mais desafiador que fosse, nós também estávamos ali queimando por Jesus, querendo passar essa paixão que nós recebemos desde os jovens para aquelas crianças, né? Então, foi poderoso, foi muito bom. A minha vida foi transformada por completo. Olhando para 12 anos atrás e olhando para hoje, é muito distante onde nós estamos, e eu nem esperava viver o que eu tenho vivido. Então, a minha família é fruto da igreja. Nós temos hoje 222 células que acontecem semanal. Então, eu tenho 222 líderes que fazem parte da minha equipe, né, direta. São 40 discipuladoras que cuidam dessas células. Fora esse trabalho, nós temos 17 escolas que nós fazemos um trabalho também de contação de histórias. Então, todo mês acontece, tem mais de 3.600 crianças que semanalmente estão recebendo do princípio, estão sendo tocadas de alguma forma. Nós temos trabalhos também em 4 abrigos, que nós já iniciamos o ano passado, então nós fazemos eventos com eles. No último encontro, as crianças do abrigo vieram, 8 crianças do abrigo vieram participar do encontro. Então nós vamos atendendo onde Deus abrir a porta. Onde nós temos a oportunidade de ministrar a palavra, de lançar semente, nós estamos entrando e semeando. Eu sinto muita gratidão e privilégio, e eu viveria tudo de novo, mesmo agora, sendo esposa, sendo empresária. Se Deus me chamasse e eu soubesse que eu ia viver tudo que eu vivi no Boi Malhado, eu falaria assim, eu pegaria meu carro, o meu filho recém-nascido, uma discípula para me ajudar a cuidar dele, e iria de novo, porque foi um marco na minha vida, tudo que eu vivi ali. Cada criança, cada pai e mãe se achegando, cada porta que Deus abriu, levar o evangelho e ver de fato as crianças entendendo que Deus chamou eles para ser como Jesus quer que eles sejam, que Deus tem uma vida melhor para eles, que eles são filhos amados. Eu viveria tudo de novo, e a gente era a resposta. Então a resposta de levar Jesus, a resposta de mudar uma mentalidade, a resposta de fazer algo ali por eles. Então, o tempo todo que nós estávamos ali, eu pedia para que o Senhor, me faça a resposta. Eu nunca vi o pastor abandonando ninguém. O Reginaldo passou por um tempo difícil, né, de enfermidade, e o que marcou a minha vida, a nossa vida, foi que o pastor Ricardo sempre esteve conosco. Muitos lugares são ocupados pela pastora Flávia, né? Ela sempre esteve junto nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres, né? Eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida sem ter alguma aparição dela, né? Então, ela significa muitas coisas. Tem muitos lugares preenchidos pela presença e pelo coração dela. Eu tinha meus 10 anos de idade, a pastora Leia, esposa do pastor André Ventorim. Desde a minha infância, uma grande parte da minha vida, ela que me liderou.
É uma semente que foi plantada lá na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. E eu fui crescendo, com os meus 18 anos de idade, eu acabei tirando férias, digamos assim. Eu saí do propósito Caminhos do Senhor. E só que em 2 anos que eu fiquei no mundo, digamos, nessas férias, eu nunca esquecia do que foi ministrado na minha vida lá numa célula Kids, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu olho hoje pro Igor e eu vejo o quanto... Eu sempre admirei o quanto ele é perseverante. Quando a gente teve nossa primeira filha, aí eu até falo pra ele, foi o cara mais incrível que eu conheço, porque eu vi um homem, um pai que eu não conhecia, né? Falei, meu Deus, esse é o homem de Deus que o Senhor tinha pra mim, tinha pra minha filha. Então ver como foi a transformação dele, de quando ele chegou do menino para hoje ser esse grande homem, alegra muito meu coração e eu sou muito agraciada por Deus. Eu sou fruto do pastor Ricardo Landim, que muitas vezes discipulando os meus pais, ia lá na minha casa, falava, Igor, presta atenção, você está crescendo, está se tornando um adolescente, um jovem, toma cuidado. E sou fruto também do pastor André e da pastora Leia, que me abraçaram, me acolheram. Se hoje eu tenho vivido, se fui ordenado a um pastor, é porque eu sou fruto desses grandes homens de Deus. Quando eu olho para as crianças, eu percebo que o Senhor ele não tem limitação para usar, né? Ele usa as crianças. A gente só precisa ter esse olhar de colocá-las no ambiente certo. E aqui é o ambiente certo, onde elas tocam o Senhor, onde elas aprendem a orar, a guardar suas casas. E isso é muito especial, você ver a criança sendo usada. Nós visitamos 3 lares. E ali pessoas aceitam Jesus, tem pessoas que liberam perdão. Teve uma senhora uma vez que falou que estava muito magoada com os filhos, de terem abandonado lá dentro. E foi um momento muito especial, porque ela falou, não, eu perdoo meus filhos e não quero mais carregar isso no meu coração. Então é muito especial que a gente vive ali dentro, né? Eu falo para você que esse ministério é o ministério da última oportunidade, talvez. É o ministério da ressurreição e da última oportunidade. Você não sabe se eles vão estar ali amanhã. Então é a nossa chance. A gente tem que aproveitar ali aquele momento. Não desista das pessoas que Deus te presenteou. A pastora Flávia teve várias oportunidades de desistir de mim. Tenho certeza que o pastor Ricardo também teve algumas oportunidades de desistir do Josimar. E cada oração fez a diferença. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Em 2011 eu tive meu encontro com Deus na Igreja Videira, né? Lá em maio de 2011. O Fernando chegou aqui sem expectativa zero, expectativa nenhuma. E ele era um cara assim que, pra ser sincero, ele não tinha esperança não. Eu era uma pessoa desviada de Jesus, só que ao pisar o pé aqui, eu senti que teria uma mudança. E desde sexta até hoje de manhã, teve uma grande mudança na minha vida. Deus restituiu totalmente meu coração. E hoje, agora, graças a Deus, eu vou sair daqui uma nova pessoa. E para vocês que estão aí assistindo esse vídeo, recomendo muito vocês virem no próximo Impacto, que é uma coisa muito marcante. Deus vai deixar seu coração marcado assim que deixou como deixou o meu. Bom, esse foi o Fernando, você pode ser o próximo. Mas eu tive um tempo que eu saí, quando eu retornei, eu estava na Tito, mas quando eu retornei já estava na Videira Cachoeirinha, na deputada Emílio Carlos. O pastor Ricardo já era o pastor ali da igreja local. Eu fui convidado para participar da Conferência de Vencedores do ano de 2013, em abril ali, e Deus me pegou de uma forma surpreendente, que minha vida nunca mais foi a mesma, né? Começou lá em 2011, mas em 2013 algo foi concretizado no meu coração. Mas Deus realmente fez uma obra na vida dele e verdadeiramente ele virou um pastorzão mesmo. Ele disse que ele que me olhou primeiro diferente. Mas foi numa laje, na casa do pastor Ricardo Landim, em uma virada de ano. Eu lembro da risada extravagante dele, eu lembro dele jogando Uno na mesa com os meninos. Acho que eu tava lhe dando uma olhadinha, só não queria reconhecer, mas eu sempre... A obra foi grande de Deus ali, né? Deus fez muito na vida do meu marido. Nossos maridos são muito próximos, né? O pastor Fernando liderou, o Igor me liderou também, então a gente acabou se tornando muito próximos, né?
Ah, a gente tem uma história legal sobre teatro. Ah, tem. A gente foi fazer a apresentação lá no Cachoeirinha, num colégio, no José Leite. E era aquela cena do Lifehouse, né? E aí teve a parte lá daquela briga de Jesus lá com os demônios. E a Diana era a vítima e eu era uma dos demônios. Nessa parte de puxar pra lá, puxa pra cá, eu senti minha unha batendo em algum lugar. Daqui a pouco eu vejo sangue. O Igor tava de branco e sujou ele de sangue. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? De onde veio esse sangue? Quando a gente terminou de apresentar, a minha unha foi dentro do nariz da Diana. Mas muito profundo. Muito profundo. Eu cortei o nariz dela. Mas eu dei o sangue naquele dia. Não, literalmente. Pelo demos evangelho. o sangue e ganhamos um obreiro lá, né? É verdade. Ganhamos o obreiro Júlio Matheus. Júlio Matheus foi ganho nessa apresentação da escola. Eu lembro quando eu levantei a minha cabeça, eu vi o pessoal fazendo teatro, eu comecei a chorar muito. E as pessoas, meus colegas da escola, estranharam. Por que você está chorando? Não tem ninguém chorando aqui no começo do teatro. E eu comecei a ser muito marcado por Deus. E nesse mesmo teatro, entregaram para mim um convite de uma célula. E nesse mesmo momento, eu fui tão marcado por Deus que eu fui no encontro com Deus na mesma semana. E minha vida começou a ser transformada de uma forma sobrenatural. Já no mesmo ano, depois de 2 meses, já estava na imersão de líderes, foi de uma forma muito acelerada. Porque, de fato, eu tive um encontro com Deus em um auditório, em uma escola que eu nunca pensei em estudar. E eu tenho muitos irmãos que andam comigo há muitos anos, 15 anos, 20 anos. Tem irmãos que eu preguei no encontro com Deus, eu batizei eles e casei eles e são pais, estão comigo aí. Esse ambiente de família, de alegria, de unidade. Então a minha alegria como pastor é olhar para o pastor André Venturim, para a Leia, para o Diego, para a Fabiane, para o Reginaldo, tantos irmãos que estão junto comigo nessa grande jornada. Essa é a minha alegria, olhar para eles e perceber o que eles se tornaram, né? Amadureceram, cresceram. Minha esposa envolvidíssima no Ministério Infantil, milhares de crianças. E lá na Cachoeirinha eu era muito intenso, assim, de uma forma assim. E aí a coisa começou a crescer tanto. Todas as empresas, pizzaria, os motoristas de Uber, as crianças, a coisa virou um mover muito grande. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor tem algo a mais para essa igreja, para a minha vida, mas chegamos no limite. Mas eu olhava, não tinha o que fazer. Não tinha para onde eu ir, o que fazer. Mas quando eu cheguei na Casa Verde, Deus me disse, lembra da sua inquietação? Eu resolvi ela. Que você vai ter mais abrangência de ganhar pessoas, novos bairros e tudo. Mas no meio da Casa Verde tive outra inquietação. E aí eu falei para minha esposa, ó, eu não sei o que vai acontecer, mas eu percebo que logo, logo vai encerrar um ciclo. Eu não sei o que é, mas algo vai acontecer. E aí depois de um tempo, houve a junção, né? O pastor Abel foi enviado e aí o pastor Ricardo, você não quer voltar para Lapa? Os irmãos te conhecem, já tem o seu coração, você tem uma história. Aí eu lembrei da inquietação, falei, pastor, eu vou. Nós resolvemos juntar a igreja da Casa Verde, que já era uma igreja prevalecente, com a igreja da Lapa, para se tornar uma igreja mais forte ainda. E foi o que aconteceu. Pastores sendo formados, igrejas sendo multiplicadas, né? Então, quando eu percebi que eu iria voltar para Lapa, eu percebi que Deus me enviou só para me treinar. Para eu voltar e dar continuidade no legado do pastor Wilson. Como eu conhecia, é alguém que reflete a postura do pastor Wilson. Se é que existe um sucessor, é o pastor Ricardo, né? Ele sempre me empurra. Quando ele me vê eu parado, ele me empurra para algo maior. E ele sempre olha para mim e fala assim, o potencial que você tem, o que você recebe é pouco. Eu fiquei constrangido como ele nos tratou, né? Ele nos tratou com muito respeito, com muita generosidade, com muito carinho, né? Nos dando oportunidade. Então, eu creio que o pastor Ricardo, de fato, é um pastor, né, da Igreja Videira. Que na Igreja da Lapa tem um espírito de conquista muito forte, que o pastor Wilson deixou com a pastora Zanilda, encargo por criança, mover de Deus. O pastor Wilson e a pastora Zanilda são pastores assim, incomparáveis.
na vida dessa igreja. O espírito, o legado, o mover que eles deixaram aqui foi incrível. Ele cresceu junto com a igreja, mas ele não perdeu a essência, nem ele nem a pastora. Isso realmente me deixa muito grata, porque eu falo, Senhor, eu tenho o prazer e o privilégio de ver isso acontecendo e eu tenho a certeza que eles vão dar continuidade. Aí quando eu fui refazer o contrato da Lapa, eu queria fazer de 5 anos. O pastor Ricardo, meu Deus, que reformou o prédio ficou grande. Eu pensei até, vai demorar muito tempo. Humanamente falando, pela história de crescimento de igreja, vai levar muito tempo. Eu falei, eu quero fazer 5 anos, porque eu já sofri tantas reformas de prédio. Eu falei, Deus me ajuda. Então a gente pensou em fazer uma galeria a princípio. Eu pensei a melhor estratégia, porque eu não aguento mais uma reforma. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei indignada. Eu falei, Deus, novamente lá na Lapa, que nós tínhamos conseguido fazer o culto, novamente não cabe de novo. E eu já estou cansada disso, porque o Senhor nos colocou. E eu falei, não estou sendo ingrata, glória ao Senhor pelos frutos, mas eu quero um espaço maior que me caiba. Então eu tive poucas experiências de ter um culto kids, porque logo eu já tinha que ir somente salas, porque as crianças não cabiam, né? E sempre foi assim. E aí falei, não, vou orar. E aí o Ricardo foi visitar e falou, não vou mudar. E eu lembro que na semana o pastor Wilson tinha ido visitar o prédio nosso, o da Lapa, para ver se fechava, batia o martelo para fazer arquibancada. E eu falei, Senhor, o Senhor vai usar o meu pastor. Se ele falar, meu marido não vai ter o que falar. A Flávia é uma mulher de oração. É melhor não criar caso com ela não, porque se ela for orar, as coisas vão acontecer, né? Então ela realmente, evidente que um pastor empreendedor e bem-sucedido sempre tem uma esposa empreendedora e bem-sucedida, que é o caso da Flávia. E eu lembro que eu estava perto do Ricardo, e o Ricardo pôs no Viva Voz o áudio do pastor, e o pastor falou, Ricardo, eu acho que 200 pessoas que vai caber, não vai melhorar muita coisa não. Por que você não vai procurar um prédio? Sai procurando. Eu falei, é isso, Senhor, é isso. A obra cresceu muito, né? E ela precisa de espaço para essas crianças, né? E Deus atendeu. Aí quando eu vim visitar esse prédio aqui, eu que achei ele pela internet. E eu entrei, quando eu entrei, eu saí nervoso. Foi um absurdo. Como que eu visito um prédio desse? Isso aqui não tem condições de ter uma igreja de jeito nenhum. Isso aqui é destruído, complicado, ruas difícil demais. E eu fui embora. Eu tive um pesadelo à noite com o prédio. Eu falei, não é possível. Repreendi o diabo a noite inteira, mas continuou umas 2 noites. Sonhos, não conseguia dormir, incomodado. Aí eu comecei a enxergar a construção desse prédio. Hoje, exatamente como está aqui, eu tinha enxergado. Aí eu voltei para fazer uma visita aqui. Quando eu voltei para fazer uma visita, eu já vim com um espírito diferente, eu já vim com uma visão. Então, eu já não estava mais preocupado com as tribulações que eu iria passar. Porque, lembra? Convicção na cachoeirinha, convicção. Então, estava tão forte dentro de mim, eu falei, não importa como vai estar esse prédio, ele vai vir, vai ser poderoso, vai ser o mover de Deus. E aí nós viemos, e Deus foi muito bom conosco. Mas quando bateu o martelo, o Senhor falou para mim, eu estou te dando esse prédio para silenciar algumas vozes de insegurança que tinha no seu coração. Então foi um selo de Deus também para esse tempo, entendeu? Porque assim, é um desafio maior, é uma igreja que hoje exige muito mais. Tem menos de 1 ano que nós estamos aqui e olha, crescer na proporção de estrutura dessa igreja não foi brincadeira. Foi eu que orei, falei, Senhor, eu quero um espaço do Kids que caiba, que me caiba. E quando eu cheguei aqui, eu falei, era isso que eu queria. Era isso que eu precisava. Tá cabendo. Tá, por enquanto tá. Hoje, a nossa maior igreja em São Paulo é a Igreja da Lapa, que é a igreja hoje da Barra Funda. Então, por quê? É um lugar abençoado, frutífero e um pastor empreendedor, vocacionado, completamente convicto que ele lidera, que o que ele liderar vai ser prevalecente.
Olha, a obra de Deus não é feita por aquilo que eu acho ou aquilo que eu não acho. O reino é de Deus e Ele levanta quem Ele quiser. Agora, o que a gente faz é só perceber quando Deus está na história. E quando a gente percebe que Deus está na história, é melhor você não ficar atrapalhando Deus. Precisamos disso. Isso é a vida cristã. Nós sabemos em quem temos crido. Porque Ele transforma as vidas, muda existências, conecta pessoas em cima de propósito. Isso é muito poderoso. Eu creio mais ainda quando eu vejo isso, porque naturalmente é impossível disso acontecer. Não tem jeito. Só por um mover divino isso acontece. Em 23 anos, a pessoa junto, firme no propósito, com identidade, cada dia mais forte, gerando isso em outros. Eu falo, ó Deus, realmente Deus é presente. E principalmente no nosso meio. Então eu fico muito feliz com isso. Né? Não vou falar que já terminou o meu tempo, mas se terminasse hoje eu ia em paz embora. Porque realmente estamos edificando algo que vai permanecer até Jesus voltar. Eu espero essa igreja crescer muito. Eu espero que essas crianças cresçam e se tornem jovens, adultos que vão para as nações, que não só vão afetar aqui em São Paulo, mas vão ser flechas lançadas para onde o Senhor tem para usá-los. Eu espero que muitos pastores se levantem aqui para continuar aquilo que Deus já começou. Vai continuar avançando, vai continuar crescendo, vai continuar rompendo, conquistando e avançando na cidade de São Paulo, levantando homens e mulheres de Deus que serão usados para abençoar a nação brasileira e outras nações ao redor do mundo. Eu creio que é só o começo das grandes coisas que o Senhor tem para vocês. Então se prepare para multiplicar e encher aquela região de igrejas. Eu vou falar mais. A Lapa vai enviar muitas pessoas, não é? Para esse Brasil afora, para fora do Brasil. Abraça essa palavra. Vocês vão enviar muitos pastores para fora. Porque Deus se agrada do DNA dessa igreja. E Ele quer expandir, quer multiplicar isso. Recebe essa palavra porque ela é divina para vocês. Nós somos liderados por alguém que Deus deu uma grandeza ministerial. Então eu percebo que Deus tem algo diferente na vida do pastor Ricardo. E quando a igreja entende isso e é despertada para isso, como igreja nós vivemos coisas extraordinárias. O sonhador nunca deixa de ser sonhador, mas nós nos tornamos governantes. Assim como José também. E agora é um tempo de estabelecer esse governo e expandir territórios. Né? Eu creio nisso, é isso que eu percebo, mas nós continuamos sendo sonhadores. Os irmãos de 2012 ainda estão aqui dentro. Persevere, porque a obra tem a ver com ele. Os campos estão brancos e o Senhor está mandando os trabalhadores, e eu creio que é um tempo de uma grande colheita. Tudo que nós plantamos nesses 12 anos, nós iremos colher a 30, 60 e a 100 por um. Muitas coisas nós esperamos. Agora é deixar Deus nos conduzir até lá. Porque Deus tem grandes coisas para fazer ainda na nossa igreja. Sonho de ter escola, tenho sonho de ter um abrigo, eu tenho. A minha vida foi feita de convicção. Então eu entrei para cá com uma convicção. E até o que não tem ainda eu já enxerguei. É questão de tempo. E eu tenho a convicção.